soluções, possibilitando ao homem. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Mexi no microfone aqui, gente. Bom dia, boa quinta-feira pra vocês. Ai, agora aqui tem uma tela na minha frente, eu fico me olhando, é muito esquisito. A gente sempre se acha mais bonita do que é no vídeo. Ai. Deixa eu posicionar aqui minha pança, pronto, pra ficar mais disfarçada. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar com vocês, mais uma quinta-feira. Agora o programa está começando 9h30. 9h30 não, 10h30, gente, tô zureta. É 10h30, porque antes era às 10. E agora a gente passou para as 10h30. Hoje ainda deu uma atrasadinha, né? Mas alguns imprevistos de correria da vida. Mas obrigada a todos pela audiência, pela paciência. Eu quero dizer que nós vamos continuar, não hoje, obviamente, mas mais pra frente a gente vai continuar com aquela série de Conhecendo Famílias, que eu adorei. A gente gravou 2 episódios o ano passado, eu adorei. Acho muito enriquecedor, porque a gente precisa ouvir o dia a dia das outras famílias, a gente precisa conhecer, e é tão gostoso quando a gente compartilha experiências e até a gente vê que a gente não tá sozinho mesmo, que nossa, não é só a minha família que acontece isso, né? Não é só na minha família que, sei lá, que eu perco a paciência com os filhos às vezes e tem imprevistos. E é a nossa luta, porque essa é a nossa luta, a nossa luta enquanto pais de família, que a maioria de nós né? A maioria das vocações são para maternidade e paternidade. E corresponde a uma luta diária, uma luta pela santidade, uma luta que não é menor do que qualquer outra luta, não é menos digna. Ser pai, ser mãe, não é menos digno do que ser um irmão no convento, no mosteiro, ou sacerdote que está ali no altar todo dia. Obviamente que a gente precisa dessas outras vocações, obviamente que elas têm um papel fundamental, porque nenhuma alma veio aqui para a Terra à toa, né? Jesus não mandou, Deus não criou a gente à toa. Todos têm um papel fundamental, todos têm um plano, um plano de Deus, né? Tem o seu papel. Se um não cumpre o seu papel, faz a diferença, é como um efeito dominó, vai impactando todas as outras pessoas. E embora a vocação sacerdotal, por exemplo, seja magnífica, a pessoa tenha o poder dado por Jesus de consagrar ele mesmo, né? De fazer o próprio Jesus presente ali, de absolver pecados. Então, embora toda essa grandeza a gente necessite dos sacerdotes e necessite das demais vocações celibatárias para estar apoiando a igreja como sendo aquele sustentáculo silencioso, o pilar, digamos assim. As vocações celibatárias são um pilar da igreja também, então ali escondido, então na terra, muitas vezes a gente não vê, né, a construção, o que está brilhando ali fora, a gente não vê o que está embaixo da terra, que está sustentando aquele edifício. E obviamente as vocações chamadas ao silêncio, as vocações celibatárias, né, algumas vocações são invisíveis, são esse pilar ali, está sustentando a igreja com a sua oração, mas a gente não vê. Então, embora todo mundo tenha o seu papel, eu sempre vou ressaltar aqui o nosso papel de pai e mãe, o papel das famílias, porque afinal esse programa é para isso. Eu não estou fazendo programa para freira, eu não estou fazendo um programa para irmão, eu não estou fazendo, né? Eu estou fazendo um programa para pais de família em sua maioria, e a gente tem que aprender e sempre estar refrescando na memória que eu tenho uma alma sacerdotal, sim, porque eu ganhei essa alma sacerdotal no meu batismo, é um dom que Deus me deu. Então, como alma sacerdotal, esse chamado alma sacerdotal, eu tenho a vocação também de fazer apostolado, ou seja, evangelizar, levar a palavra de Deus, levar a mensagem, levar a doutrina católica para onde eu estiver, onde quer que eu esteja, e principalmente a minha família. E é um grande dom. E na família eu vou realizar os planos de Deus para mim e essa minha alma sacerdotal.
né? Não posso celebrar a missa nem confessar pecado. Mas posso ser chamariz de almas, de vocações, eu posso fazer muita evangelização. Quanta gente se converteu por causa de um amigo, por causa de um vizinho, alguém, você nunca ia na missa, aí você via aquele vizinho que ia e fala, puxa, o cara ficou dando plantão de noite, não sei, tá cansado, e foi à missa, aí você começa a refletir, né? Será que eu não tinha aqui também? Ficar assistindo o Domingão do Faustão é uma boa desculpa para eu não ir à missa. Enfim, então a gente vê que os pais de família, os leigos, né? Eu tô falando pais e mães de família, mas os leigos, solteiros também se enquadram nessa, né? Temos o nosso próprio chamado ao apostolado e ninguém pode se eximir disso. Não posso falar, não, esse negócio de evangelizar não é comigo. Eu não sou pregador, eu não sou figura de destaque. Não, senhor, você é sim, porque você é uma alma que não foi feita à toa por Deus. Você não está na terra a passeio. A gente está aqui na igreja militante, não é? A gente está aqui para luta. Quem está lutando não está passeando, não, né? Então, a gente tem que ter essa noção e sempre lembrar desse cuidado que Deus tem para conosco e o cuidado que Ele espera que nós tenhamos com os demais. E especificamente quem tem família, obviamente que esse apostolado primeiro, a primeira evangelização que eu vou fazer é dentro da minha família. Minha primeira missão é levar meus filhos para o céu, meu marido para o céu, minha esposa para o céu, meus netos. Essa é a minha primeira vocação. Deixa eu dar um golinho de café aí, enquanto vocês refletem um pouquinho no que eu falei. Porque tá quentinho, senão depois eu fico falando, aí a hora que eu vou beber tá frio, horroroso. Que é horrível, café é frio, né? Então, eu tenho que aproveitar. Hoje, portanto, como tema, eu pensei da gente falar do olhar da providência na nossa vida e do olhar de pai na nossa vida, porque afinal tá chegando aí o domingo de São José, ainda estamos na metade do caminho, né? E é da festa de São José. E eu falei, vez passada, sobre uma tradição da igreja dos 7 domingos de São José, de meditar e tudo isso. E quando eu estava pensando o que eu ia falar no programa hoje para vocês, qual seria o tema, eu pensei em... Eu me deparei com um depoimento, uma carta de um pai no site do Opus Dei, opusdei.org, que lá eu dou uma caçada de material, lá tem uns materiais muito bons e eu me embaso para me formar, até para fazer leitura espiritual. Tem uns textos que servem até de leitura espiritual lá. E eu vi uma carta de um pai e eu pensei, vou comentar essa carta lá no programa, porque eu achei tão bonito e me tocou. Então, é uma leiturinha, espero que não fique muito monótono, mas a ideia é, eu leio a carta e depois no próximo bloco a gente comenta essa carta. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu terminar meu café enquanto isso. Olha, eu espero, fazendo uma observação aqui, nesses programas desse ano, né, nós reiniciamos agora em fevereiro, eu espero que você... Opa, cadê a voz? Eu espero que vocês estejam aproveitando. Ele está tendo um enfoque diferente. Eu acho que nesse começo de ano ficou um enfoque mais espiritual, talvez, e menos prático. Não é como eu estava acostumada a fazer das outras vezes, que eu sempre comentava coisas mais práticas do nosso dia a dia. E eu tenho levado um pouquinho mais para o espiritual. Mas é porque as coisas se complementam e faz tudo parte da dinâmica, né? Eu percebi também que era necessário aprofundar alguns temas mais para o lado espiritual do que ficar tratando aqui simplesmente de detalhes tão práticos de educação de filhos, que são importantes, são relacionamento matrimonial, lógico que é importante para o dia a dia e tal, mas eu pensei, vocês têm muitas fontes também para adquirir esse tipo de conhecimento. Né? Tem fontes legais no YouTube, no Instagram e tal. Então, vou dar uma variadinha aqui e logo mais a gente volta com as nossas entrevistas, tá bom? Então, o artigo
que é também uma carta que esse pai escreveu. Chama Descansar Tranquilo nos Braços do Meu Pai Deus. Meu nome é Alexandre e gostaria de compartilhar um testemunho pessoal sobre a minha experiência com a obra, e como influenciou na minha vida e na minha vocação. Deixa eu fazer um parênteses. Quando eu falo obra, vocês podem ler igreja, entendeu? Qual a igreja? Né? Porque a obra é uma partezinha da igreja, né? Como qualquer carisma, ele está exercendo seu papel. Então, você não precisa conhecer o Opus Dei ou ser do Opus Dei. Qualquer carisma que você esteja frequentando é capaz de te mover, ou mesmo sem nenhum carisma específico, né? Ou só frequentando as missas mesmo, sacramentos, que são o chamado de todos nós, é capaz de nos mover, tá? Então, de forma nenhuma eu tô falando assim, olha, apesar de, lógico, eu gostar da espiritualidade do Opus Dei, eu seguir essa espiritualidade, eu quero falar para vocês que não quero fazer uma publicidade ou querer falar que é melhor que as outras, entendeu? Como tudo, cada vocação, cada carisma na igreja tem o seu papel e Deus tem as pessoas designadas para cada lugar. Beleza? Então vou seguir. Sou católico de berço, mas nos últimos 6 anos, desde que comecei a viver mais a sério os ensinamentos de Cristo transmitidos através da sua igreja, comecei a perceber uma coisa, que até então era novidade para mim. Se tivermos os olhos atentos, poderemos enxergar as ações sobrenaturais do Criador nos acontecimentos mais ordinários do cotidiano das suas criaturas. Anteriormente, disse que nos últimos anos comecei a viver mais os ensinamentos de Cristo. Disse isso porque antes eu até buscava estudar e decorar alguns pontos do catecismo da Igreja Católica, mas tinha limites bem definidos de até onde eu concordava e até onde poria esses ensinamentos em prática. Esses limites mesquinhos que eu impunha a Deus me traziam tremendos malefícios, que eram a falta de unidade de vida e a dificuldade de aceitar a minha filiação divina como cristão batizado, uma vez que eu achava que Deus não fazia outra coisa que não fosse ficar legislando e anotando tudo o que ele iria me cobrar quando eu morresse. Em poucas palavras, eu tentava negociar com Deus e não encontrava a paz. Ao longo desses anos, conheci o Opus Dei. Lá encontrei um sacerdote muito alegre e acolhedor e que acabou se tornando meu diretor espiritual. Também na obra fiz uns novos amigos que tinham algo em comum. Todos queriam ser santos, mas santos para valer. E esse novo ambiente, muito familiar, foi me ajudando a corrigir a imagem equivocada que eu tinha de um Deus calculista e me ensinou também a levar a vida espiritual com mais leveza e esportividade, sem, contudo, deixar de lutar firmemente contra os meus pecados. Certa vez, durante um convívio do Opus Dei, comentei com um membro da obra sobre essa dificuldade que eu tinha em me enxergar verdadeiramente como um filho de Deus. E eis que ele me perguntou se eu tinha um bom pai, e eu respondi que sim. Então ele me pediu para que eu imaginasse Deus como um pai 1000 vezes melhor. Além dessa conversa, tive outras tantas com outros amigos em momentos diferentes. Também durante minhas orações tive algumas luzes sobre essa questão da filiação divina, tema tão caro a São José Maria, fundador da obra. Porém, as maiores experiências que tive ocorreram recentemente, quando minha esposa soube que estava grávida pela primeira vez, e depois de 9 meses, durante o nascimento da minha filha primogênita. No início desse texto, eu dizia que aprendi que se estivermos atentos, podemos enxergar a ação extraordinária de Deus nas situações mais ordinárias. Pois bem, foi na descoberta da gravidez da minha esposa e no nascimento da minha filha que entendi perfeitamente o que Deus sente por nós, seus filhos. Quando eu e a minha esposa fizemos o primeiro exame de ultrassonografia, com umas 10 semanas de gravidez, pudemos ver aquele serzinho minúsculo, ainda sem os traços próprios de um bebê formado, mas que tinha um coração pulsando muito forte e, mais importante, era meu filho. Foi amor à primeira vista. Como eu chorava de alegria olhando para aquele pingo de gente.
Quando voltei para casa naquele dia, olhando para a imagem do ultrassom, ainda emocionado, me veio um pensamento. Deus me ama sim. Ainda não tenho os traços perfeitos que terei um dia no paraíso, com meu corpo glorioso, pois ainda estou em formação. Deus sabe o que irei me tornar quando nascer para a vida eterna e por isso me ama e cuida de mim, mesmo que eu ainda não esteja perfeito. A gestação foi avançando e descobrimos que era uma menina, nossa pequena Guadalupe. Então comecei a reparar em como eu, minha esposa, parentes e amigos íamos preparando a chegada da pequena. Não pude deixar de notar que nós repetimos o que Deus faz desde toda a eternidade. Ele já havia pensado em nós e nos reservou um caminho para a nossa felicidade. Quando minha filha nasceu, passei a noite praticamente em claro, observando-a e zelando por ela enquanto estávamos no hospital. No dia seguinte, quando não conseguia deixar de ficar contemplando-a de olhinhos abertos, me veio à mente aqueles versículos do livro dos Provérbios. Junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. O trecho diz que a sabedoria de Deus encontra suas delícias em estar conosco, os filhos dos homens. E agora eu podia sentir isso, pois como era bom simplesmente gastar tempo olhando para minha filha. Conforme a semana foi passando e fui tendo novas experiências como pai, muitas outras luzes me vieram sobre o amor paternal de Deus por nós. Agora, quando releio o catecismo da igreja e vejo que Deus criou o homem por amor e o conserva constantemente também por amor, tudo faz sentido e sei que posso descansar tranquilo nos braços do meu Pai Deus. Saudações, Alexandre. Não é linda essa carta? Eu achei maravilhosa. Porque quando ele fala ali que ele vê aquele corpinho deformado, né? Não é deformado porque é a forma de um feto mesmo, mas assim, se a gente olhar, procura na internet aí uma foto de um feto, imagem, é feinho no começo. Então, é aquela coisa tudo misturado, os braços grudadinhos no corpinho, não tem orelha, né? Então, uma bolotinha ali. Mas ele amou aquela coisinha, né? Ele ouviu aquele coraçãozinho no ultrassom e amou desde o princípio aquela coisinha, pensando, é meu filho. Então ele não viu essa coisinha deformada. Ele olhou no ultrassom e teve aquele ímpeto de amar. E daí ele teve essa luz de Deus que foi, olha, assim eu te amo. Né? Lógico, muito mais, né? Infinitas vezes mais. Eu te amo. Deus não nos ama ele nos ama apesar e com os nossos defeitos. Então, assim, com o nosso corpinho deformado, como ele diz, hoje, agora, a gente luta, a gente quer melhorar, a gente tem os nossos erros. Hoje mesmo eu perdi a paciência com o meu filho de manhã, entendeu? E lógico, a gente sabe, quanto mais sensível a gente está para ouvir a voz de Deus, mais delicada a gente vai ficando consciente também, mais a gente vai reparando nos nossos defeitos. E é normal. Uma pessoa que faz tudo porcamente, ela não repara que ela fez porcamente, porque para ela o porco é normal, né? Ah, fiz mal feito. Já viram criança que escreve tudo com garrancho? Eu tenho uma lá em casa ali que a gente tem que estar firme, estamos firmes para ela melhorar na letra. Mas por quê? Tá tão acostumada a escrever porcamente, fazer tudo assim, que ela não percebe que pode ser bonita e tal. Aí a hora que a pessoa começa a melhorar, faz uma caligrafia, ela vai fazendo um esforço, fazer a coisa melhor, aí quando ela escreve feio, ela já fala, nossa, hoje a anotação de hoje, por exemplo, tava feio o caderno, hoje eu escrevi mal, tá tudo feio porque eu tava com dor na mão, por exemplo, né? Então, na nossa alma acontece a mesma coisa. A gente, de repente, tem uma vida desleixada espiritualmente, não é atento aos sacramentos, não busca melhorar, leva a vida na mediocridade, talvez, uma mediocridade espiritual. Vou à missa, confesso uma vez por ano e boa, né?
participo da pastoral não sei qual, do carisma não sei qual, e boa. Mas, quando a gente se decide, que é uma grande graça de Deus, obviamente, quando a gente se decide, não, vou lutar para ser santo mesmo, vou lutar para ser melhor, eu posso ser mais do que ir à missa aos domingos, eu posso ser mais do que fazer as coisas me arrastando, eu posso ser mais do que simplesmente confessar uma vez por ano, né? Eu posso fazer mais, eu posso lutar mais, eu posso ser melhor, eu posso evangelizar mais. Quando a gente começa a ter essa consciência de que o nosso garrancho pode ficar melhor, é óbvio que a gente sempre vai encontrar os defeitos, porque a gente desenvolve como se fosse uma lupa, né, interna, assim. Puxa, hoje eu não fui legal, hoje eu perdi a paciência, hoje eu gritei com meu marido, vamos supor, né? Eu estava estressada, respondi grossa. E se você não tivesse se tocado que Deus tinha um plano de santidade para você, um plano maior, você poderia passar a vida inteira fazendo isso e daí e falar nada demais, né? Nada demais. Não fiz nada demais. Mas quando você vai tendo uma consciência mais delicada, obviamente, você vê mais os seus erros, porque você vai tendo mais luzes divinas para ver seus erros, porque a gente tem que ver para depois se corrigir, né? Então é uma luz divina que a gente recebe para ver e depois para nos corrigirmos. E a gente pode ter essa tendência de faltando na fé na providência ou de titubeando em algum momento da nossa caminhada de perfeição, pensando assim, putz, mas tantas vezes eu fiz o plano de ir à missa diariamente, tantas vezes eu furei também, né? Qualquer coisinha que acontece eu já me atrapalho, aí a missa fica, sei lá, eu perco a hora, deixo a missa para de noite, chega de noite, estou cansada e não vou à missa, porque aí só sobrou aquela missa que é demorada, que eu sei que vai demorar, enfim. E a gente, é tanto começar e recomeçar de vários planos, que a gente pode começar a enxergar Deus de um jeito muito, como ele falou, legalista, né? Deus lá só notando, né, as nossas faltas de amor, falta de caridade. Isabela fez plano de ir à missa todo dia, já furou 2 vezes essa semana, por exemplo, né? Tô dando um exemplo besta para vocês, tá? Sim, um exemplo inventado aqui na hora, né? Não tô falando que faltar a missa durante a semana não é pecado de jeito nenhum, tá? Só para esclarecer, né? Antes que alguém venha falar que eu tô falando que tem que ir à missa todo dia, é muito bom que vá, óbvio. Mas não é pecado não ir, né? Mas, então, a gente pode ter essa tendência de achar, nossa, Deus está só decepcionado comigo, mas nada dá certo. Faz 10 anos, faz 20 anos, faz 30 anos, 50 anos que eu tô aqui nessa luta, querendo melhorar e parece que quanto mais melhoro, pior eu fico. Isso também pode ser uma tentação mesmo, né? O demônio, lógico, se utiliza do nosso medo, da nossa paralisia, da nossa insegurança para abalar a nossa fé. Mas a gente tem que ter esse olhar tão bonito como ele teve. Deus, ele me ama com esse meu corpo deformado, com essa luta para a santidade, essa luta esportiva mesmo. Tem que ser uma luta esportiva no sentido de assim, eu caio, eu levanto, e eu vou, e eu faço meta, e ao mesmo tempo com leveza, né? Não é uma luta que, meu Deus, hoje eu furei com Deus, fiz o compromisso de rezar o terço, não rezei, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Não. Então, a gente pensa, Deus, ele tem um plano para mim, e ele me ama sendo esse monte de imperfeições, e ele espera o melhor de mim, porque ele vê o projeto dele lá na frente, ele vê o projeto Isabela, Luciano, você que está ouvindo, Maria, sei lá, José, Gilma, ele vê o seu projeto já no céu, com o corpo perfeito, ele consegue enxergar isso, ele consegue enxergar a pedra lapidada que está por trás de nós. Então, por trás da nossa carinha de feto deformado, ele consegue enxergar o que a gente vai se transformar, o nosso potencial. E se um pai humano tem
a capacidade de ter essa visão e esse amor para com um filho que nem é nascido, imagine o nosso Pai Deus, que Ele mesmo já infundiu a alma no nosso corpo, Ele fez tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Ele escolheu a nossa mãe, os nossos pais, né? A alma da Isabela eu vou dar para esse aqui, ó. Esse casal com esses defeitos, justamente. E a gente fica pensando, né? Nossa, mas por quê, né? Eu tenho tanto defeito, coitados dos meus filhos. Eu penso, né? Não é segredo para vocês, eu já falei que eu sou meio estouradinha de temperamento. Então, assim, às vezes pensando, putz, mas Deus me deu, me colocou de mãe para essas crianças, às vezes eu tenho dó. Que eu falo, hoje eu exagerei na bronca com a Maria Paula, hoje eu fui muito dura. E daí eu tenho que pensar, não, é o seguinte, Deus me deu a Maria Paula, por exemplo, né? No caso, todos os meus 3 filhos, Deus me deu todos os 3 filhos, sabendo que eu seria essa pessoa que lutaria para ter um coração mais brando, para ser mais terna, sabendo que eu tenho um temperamento estouradinho. E que, lógico, Deus quer que eu melhore. Ele quer. E Ele me dá graças constantemente. Se eu não melhoro, a culpa é minha também. Mas, ao mesmo tempo, até os meus defeitos foram levados em conta quando Deus mandou a alma de cada um dos meus filhos. Quando Deus fundiu ali naqueles corpinhos a alma que Ele pensou para eles, né? Com o temperamento de cada um. Então, até os nossos defeitos levam os nossos filhos a crescer. Até os nossos defeitos evangelizam os nossos filhos e os nossos amigos. Então, não é bacana e não é grandioso pensar nisso, como Deus fez? Eu vou convidar vocês agora para um intervalinho. Fiquem por aí, a gente já volta comentando. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Interessante. Não, peraí, eu ia já voltar no assunto, mas sabe que eu lembrei? A gente tem que fazer propaganda do patrocinador. Então é o seguinte, queridos, o nosso patrocinador do programa é a loja Cenas de Casa, fica lá na Goiás. E é uma loja maravilhosa que tem artigos de cama, mesa e banho para você. Faça uma visita e fala que você escutou na nossa rádio. Bota a vinheta aí. Uma casa confortável e aconchegante faz toda a diferença. Por isso você e sua casa merecem Cenas de Casa. Cama, mesa e banho. Tudo isso e muito mais você encontra nas Cenas de Casa. Venha nos fazer uma visita e conferir as novidades. Rua Goiás, 1019, bem no centro de Londrina. Telefone 43 3324 2173. WhatsApp 43 991 41 14 15. Nos siga também no Instagram, @Cenas de Casa. Porque a sua casa merece sempre o melhor. Então, voltando aqui com o nosso assunto do dia, falando isso sobre esse olhar de Deus, esse cuidado, essa delicadeza que Deus tem para conosco, cada um dos seus filhos, e a sua grande providência, que foi trazida aí pelo nosso testemunho da carta que eu li no primeiro bloco, de um pai. Então é interessante também pensar que Deus, Ele não é um pai arquiteto ou relojoeiro. Eu já vi isso aí escrito. Não é um relojoeiro, um arquiteto que, fiz a minha obra, tá pronto, tá, tchau. Né? Agora, tchau e bênção. Assim, imagina um arquiteto. Construí aquela casa, fiz a planta, criei, vi como é que vai ser, cômodos, tal. Fiz cada detalhe, entrego pro proprietário e, lavei as mãos, né? Agora, daqui a pouco a casa tá caindo aos pedaços, o cara nunca mais pintou, se não cuidou da casa, é aquela fachada maravilhosa que você tinha feito em 10 anos, já tá toda carcomida, com pintura horrorosa,
infiltração, não sei. O arquiteto lavou as mãos, entendeu? Ele terminou a obra dele, ele entregou o trabalho dele, né? O relojoeiro também, ele conserta o relógio e pronto, fez o relógio, tá funcionando, bota para rodar e agora o negócio roda sozinho. Mas Deus não é assim, Deus não é... É aí que é o erro também daquelas correntes deístas, a própria, acho que maçonaria, essas coisas que falam, né? Deus, o arquiteto do universo. Deus arquitetou o mundo, ó, e saiu fora. Falou assim, ó, agora o circo tá pegando fogo, a coisa tá rodando e eu tô fora. Tô em outra, vou ficar observando de longe. Tô nem aí. Não, não é assim. Deus, ele é um pai presente. Ele é um pai que está junto e ele fez o mundo numa espécie de... O mundo em um estado inacabado. A gente sabe isso pelo catecismo da igreja. Ele faz a criação, ele nos dá o básico, que na verdade, né, já é tudo que a gente precisa, e fala para o homem, agora cabe ao homem usar essa natureza aí, inventar coisas. Por exemplo, quem imaginaria que o homem ia inventar um microfone, a internet, vocês estarem ouvindo aí a minha voz por ondas que a gente nem vê, por satélites que estão fora da Terra. Então, o homem, ele aperfeiçoa a criação de Deus obviamente, com a permissão de Deus e com a própria inteligência, a capacidade humana que foi o próprio Deus que nos infundiu na criação, ele que nos deu essa racionalidade. Então, Deus é um pai providente, ele faz esse mundo em estado de caminhada, de aperfeiçoamento, e ao mesmo tempo que ele dá para nós a inteligência, a capacidade de aperfeiçoar o mundo, ele vai acompanhando a cada passo. E se a gente tem uma dúvida, a gente pede luzes, ou se a gente tem um problema, ele resolve, ele ampara, ele cuida. E ele cuida até de quem nem sabe que ele existe, e ele cuida até de quem nem liga para ele, de quem nem diz não acreditar em Deus, né? Deus, ele acredita em você, independentemente de se acreditar nele ou não, ele cuida, ele ampara, ele é o pai que está ali o tempo todo. Tudo que a gente faz e tudo que a gente passa na nossa vida tem a mão de Deus por trás. Então, hoje eu até estava falando com uma amiga que tá com um bebê, teve o primeiro filho, então tá naquela fase de, meu Deus, não durmo, eu não achei que ia ser assim tão pesado, faz 3 meses, eu achei que minha vida ia voltar ao normal. Eu falei, querida amiga, não vou falar o nome dela, né? Fulana, você amadureceu. Você está num processo de amadurecimento. Quando a gente ganha o primeiro filho, é um grande choque. É um grande amadurecimento. E é uma pena que hoje em dia a gente está fazendo isso cada vez mais velho, né? Por isso que a gente tem tantos adolescentes aí de 30 anos, 40 anos... que antigamente, quando as pessoas tinham seus filhos aos 20, não estou fazendo um elogio, tenha filho agora, lógico, os tempos são outros, tudo, mas vamos refletir, quando as pessoas, elas tinham que ir para a vida mais rapidamente, porque elas casavam mais cedo, né? Casava, e a hora que você tem um filho, é um grande salto de amadurecimento. Mas assim, é absurdo o salto de amadurecimento e de entrega que lhe é pedido. Tanto que quem não tem, não entende. Antes da gente ter filho, quando tá grávida, a gente pensa, não, eu vou ter bebê, vou ficar de licença, daí a minha vida vai voltar ao normal, aí eu vou voltar a dormir. Gente, até hoje, meu filho tem 6 anos, essa noite ele acordou, teve pesadelo. E assim, é uma entrega total. E quando tem febre, pode ter 10 anos, ou vomita de madrugada, para onde que ele vai? Ele vai pro seu quarto, ele vai te acordar para você limpar vômito, você vai limpar o vômito dele, trocar o lençol, enfim, é uma entrega mesmo, é um chamado à santidade. E daí, só que é a mão providente de Deus. O que é amor? Amor é sacrifício. Eu sou chamada a amar como Jesus amou, não é? Até a música, né? Amar como Jesus amou.
né? Que eu nem me arrisco a cantar muito porque eu sou bem desafinada. Mas vocês, acho que é Padre Zezinho, essa música, né? Então, a gente não é chamada a amar como Jesus amou? E a que ponto chegou o amor dele? Ao ponto do sacrifício. Um ponto de cruz. Quem ama se sacrifica. Ponto. É assim. Amor igual sacrifício. Ponto. O resto é imitação. Se eu amo meus pais, vamos colocar numa relação até invertida, porque com filhos às vezes é fácil a gente pensar, né? Ah, eu amo meus filhos, eu me sacrifico com os meus filhos, mas agora vamos pensar também nos nossos pais, né? Eu não vi meu pai pequenininho, ao contrário. Então, eu amo, eu honro, mas é diferente da relação que eu tenho com os meus filhos, certo? Porque o filho tem aquele instinto de proteger. Mas se eu amo os meus pais e sei que eu tenho o dever de cuidar deles quando forem velhinhos, né, forem incapacitados, né, na medida de doença, eu tenho o dever também de cuidar. Mas se eu amo eles e a hora que eles estão precisando, eu não tô ali, eu não amo. Ou eu ainda não descobri o que é amor. Porque a hora que a pessoa tá doente, a hora que a pessoa tá chata, a pessoa tá com Alzheimer, a pessoa nem reconhece quem você é, né? Aí você fala, não, nem vou lá, vou contratar umas empregadas, vou pagar uma vizinha para cuidar dela. Ela não me conhece mesmo. Então diga, você ama? Infelizmente, parece que não. Porque o amor é sacrifício. E a hora que o sacrifício chama, o amor atende. Como esse amor de mãe. Esse amor de pai. Eu falei de mãe, mas é a mesma coisa. O pai também, né? Sofre igual quando chega o primeiro filho, tá lá junto. Os pais bons, né? Tem algum desnaturado, assim como tem alguma mãe desnaturada, né? Que vai embora e larga a criança. Mas amor é sacrifício. E Deus tá lá junto. E Ele nos chama. Então, tudo que é coisa chata, tudo que for coisa chata, difícil de fazer e custosa, você não pode pensar assim, nossa, mas, vou largar, porque tá muito chato, muito difícil, vou desistir. Tem que pensar, não, de repente, olha, vou ponderar isso, vou levar a direção espiritual, vou ver, tá difícil, mas de repente vai ser bom eu persistir nessa coisa difícil. Vai ser isso que vai fazer eu amadurecer. Vai ser esse sacrifício. Esse sacrifício para... vamos supor, vou inventar aqui um exemplo. O próprio sacerdote, eu fico pensando, né? Um sacerdote, ele não tem filho, né? Não filhos físicos, né? Só filhos espirituais. Espera-se, né? Então, ele poderia acordar mais tarde, todos os dias. Vou acordar às 7 da manhã. Mas o que leva um sacerdote a acordar às 5 para ir celebrar lá na Santa Casa às 6 da manhã, por exemplo, que é uma missa que de vez em quando meu marido assiste? O que leva esse sacerdote a estar lá às 6 da manhã? É o amor, é o sacrifício. E é o sacrifício que salva almas, que unido, obviamente, ao sacrifício de Cristo, né, pela graça dele mesmo, que salva almas. Então, um sacerdote que vira e fala assim, não, eu sou sacerdote, mas aqui é o seguinte, comigo só a missa, só tem missa a partir do meio-dia, né, porque eu não acordo cedo, por exemplo. Imagina que absurdo seria. Você falar, esse cara não ama Deus. Né? Ele não está amando. O amor não mede condições. Obviamente que nós temos que ter a prudência, a virtude da prudência. Você não precisa se matar de trabalhar, ele não vai celebrar uma missa atrás da outra, ele não vai atender Londrina, Rolândia, tudo junto. Ele é uma pessoa só, ele sabe que ele precisa descansar, como Jesus descansou também. Então a gente tem a virtude da prudência? Tem, mas a gente é chamado a amar, e o amar é sacrifício. Então a gente tem muitos gozos na vida, muitas alegrias na vida, mas tem os momentos de dor e sacrifício e de coisa chata. E tem vezes que pode ser que, sei lá,
fazer as coisas do dia a dia se torne uma chatice em alguns períodos da vida. Por exemplo, eu não aguento mais, todo dia tem essa sujeira na cozinha. Todo dia eu explico, eu falo, não joga o lixo aqui no meio da cozinha, leva as coisas na lixeira, explico para a criança e no outro dia está igual. Então, é cansativo. E são pequenas coisinhas, mas sempre tem esse tom de ser útil para a nossa santificação, esse olhar do amor que Deus quer que a gente aprenda a ter, porque Ele quer que nós sejamos mais semelhantes a Ele, e esse estar junto providente de Deus que não nos desampara de forma alguma, porque a hora que você está no ápice do sofrimento, de uma doença, é ali que Deus mais está junto com você também. Quanto mais você está mais configurado a Cristo, Ele está ali juntinho. Não nos abandona, fala, fiz o mundo e sofra aí, tchau, boa, a gente se vê no céu. Não é isso. Ele está o tempo todo cercando a gente com suas mãos ali, assim, como uma criancinha que está começando a andar, que você vai com a mãozinha em volta para ela não cair. Então, essa é a reflexão de hoje. Eu quero chamar vocês para olhar para essa providência divina e esse amor providente no seu dia a dia. E para ter confiança nele, para fazer mais. Tenha confiança nele. Você pode mais. Se você está sendo chamado, às vezes fica, eu gostaria de ajudar lá na paróquia. Putz, mas daí é toda semana, ou todo dia, ou enfim, eu vou ser chamada lá para participar da pastoral. Ou meu filho está querendo ser coroinha, mas daí eu vou ter que ficar levando e buscando e levando durante a semana na missa, tal, vai fazer eu ter um horário mais apertado. Olhe com esse olhar de quem olha assim, Deus, você está me chamando para isso? O Senhor está me chamando para participar dessa pastoral, participar desse movimento? O Senhor está me chamando para dar esse passo a mais? Para fazer mais esse sacrifício? Que seja pequeno, mas é um sacrifício. Levar uma pessoa, buscar, às vezes na paróquia, você cancelar compromissos, apertar a sua agenda, não é? Para você estar lá toda, segunda, quarta, sexta, servindo na missa, ou ainda cobrindo outras pessoas que têm sempre as emergências, né, e os perrengues. E as pessoas olham pra gente às vezes e falam assim, você é louca, por que você gosta de se complicar tanto? Pra quê? Sai dessa, deixa essas coisas de igreja para quem é velho. Quem é velhinho não tem nada para fazer. Então, as pessoas têm esse olhar humano, mas a gente não pode ter. A gente é cristão. E cristão, o que ele faz? Ele segue a Cristo, ele imita a Cristo. E Cristo nos chamou a amar. E amar com sacrifício. Nunca falou que seria fácil. Mas vale a pena. Então, para vocês, o convite do programa de hoje é vale a pena, vale a pena. E não sei para que o Senhor está te chamando esse ano, se é para ser mais santo. Quer dizer, com certeza é para ser mais santo, mas como você vai ser mais santo esse ano? Como que Deus vai te chamar? Vai te chamar através de um emprego diferente, talvez mais exigente? Ou perder o emprego, talvez a exigência aí de estar nessa dureza que é ficar sem emprego, né? Nesse sofrimento. Se o Senhor te chamou, te dando um filho a mais, que você pensou, meu Deus, mas por que agora? Se fosse o ano que vem, né? Bem agora que eu tô com esse problema para resolver. Ou se Deus está te chamando para se abrir para uma vida matrimonial mais plena, ou para participar de um movimento, ou para ser mais firme na sua decisão em ir à missa aos domingos. Ainda que eu estiver na praia, viajando, na Disney, onde for, onde Judas perdeu as botas, eu vou à missa.
Pode ser que seja para isso. Eu não sei qual que é o seu chamado agora, mas convido você a refletir e a dar a mão para ele e a se entregar e falar, vamos lá, Jesus, ó, eu sou esse feto, eu sou esse ser amorfo aí, cheio de defeito e tal, mas o Senhor está falando que eu dou conta? O Senhor vai estar comigo? Então, eu dou as mãos para você e vamos junto. É isso aí, encerro o programa de hoje. Espero que alguma coisa tenha servido para vocês. Muito obrigada, Mari. Obrigada, pessoal que está ouvindo, Mari Teraoka, pessoal de Londres, Washington, Curitiba, você que está ouvindo. E até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.